A Bíblia fala assim, que nós não devemos desprezar o tempo das coisas pequenas. E na Bíblia também a gente nota, amado irmão, que o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha uma preocupação em estar em grandes centros e nesses permanecer. Não tinha. A preocupação do Senhor constante era levar o Evangelho, e cada passo que ele dava, cada lugar que ele se dirigia, ele tinha uma obra para ser feita. Uma obra esta, preparada pelo Senhor, obra essa, onde o Senhor, de uma maneira tremenda, sem nunca falhar, sem nunca faltar, cumpria com os objetivos, cumpria com a obra. E, irmãos, o Senhor fez algumas escolhas que eu não faria. Não faria. Eu jamais iria ter uma conversa com uma mulher que teve 5 maridos e agora vivia amaziada com o 6º, e que começou a bater um papo com ele, que ele começou a bater um papo com ela, conversar com ela, e de repente o Senhor revelou-se para ela como Messias, e ela acreditou, porque o Senhor Jesus Cristo revelou coisas da vida dela. Então ela abriu o seu coração e naquele mesmo instante ela se converteu. Ela não foi uma discípula do Senhor. Não havia tempo suficiente dela estar andando com ele para aprender a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que ela acreditou nele, e ele percebeu que havia uma mudança, uma transformação no coração dele, pelas palavras de revelação que ele dirigiu a ela, a Bíblia nos diz que o Senhor falou para ela: vai lá chamar o teu marido. E ela, então, eu não tenho marido, o homem com quem... você não tem mesmo, você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o teu marido, não é o teu marido. E houve aquele diálogo, e o Senhor se revelou a ela como o Messias que haveria de vir, e que eles também estavam esperando. Aí o Senhor autorizou a ela: vá lá na cidade e chama lá o povo, né? Vai lá. E ela foi. Irmão, você acha que essa mulher era uma mulher que tinha muito crédito perante as pessoas? Você acha que essa mulher era uma mulher que tinha muito crédito diante de outras pessoas? Não era uma mulher que tinha muito crédito, mas as pessoas perceberam, porque aquelas pessoas que lá estavam também em Samaria, estavam aguardando a vinda do Senhor, porque no diálogo que ela teve com ele no poço de Jacó, nesse diálogo, ela disse assim: nós estamos esperando o Messias que vem, não, sou eu que estou falando contigo, né? E ela anunciou às pessoas que o profeta que estavam esperando estava lá no poço de Jacó, porque eles estavam aguardando realmente a manifestação do profeta lá no poço de Jacó, e foi ali que o Senhor se manifestou para atrair as pessoas aonde ele estava, e consequentemente ele transmitiu àquele povo todo a palavra dele, a palavra do Senhor. Então, eu não iria escolher essa mulher, dizer: mulher, agora eu quero que você vá lá eu não ia escolher uma pessoa dessa. Você escolheria? Né? Eu não iria escolher, por exemplo, irmão, aquele endemoniado gadareno, homem lá que não ia escolher ele. O cara, todo mundo conhecia, o cara era doido da cabeça. Havia uma influência maligna, logicamente, tomava conta dele, né? Mas todo mundo conhecia, todo mundo sabia quem ele era, e para eles ele era um homem doido mesmo. Mas o Senhor Jesus Cristo sabia o que estava naquele homem, e o Senhor repreendeu aquele mal, aquele espírito deixou. A Bíblia não fala que aquele homem ficou em perfeito juízo aos pés do Senhor. O que esse homem aprendeu de Jesus? Ele não aprendeu quase nada, mas ele tinha algo importantíssimo, uma experiência pessoal.
uma experiência pessoal. Ele não tinha muito conhecimento, igual os discípulos do Senhor puderam ter, que foram escolhidos pelo Senhor durante 3 anos e meio, receberam instrução, ensinamento do Senhor. Ele não, naquele momento. E o que o Senhor Jesus Cristo disse para ele? Ele queria seguir o Senhor disse: não, vai lá na tua casa e conta para os teus quão grande misericórdia Deus teve de ti. E a Bíblia nos fala que ele foi não apenas para a casa dele, mas ele percorreu toda a cidade, falando do grande benefício, da grande bênção que ele havia recebido do Senhor. E as pessoas não podiam negar, porque todo mundo conhecia, sabia que ele era doido, e agora estavam vendo em perfeito juízo e falando palavras boas. Mas eu não iria escolher ele. Eu poderia fazer igual Samuel, que é um homem de Deus, que quando foi chamado para ungir um dos filhos de Jessé, chegou lá, um homem de Deus, e que escolheu como qualquer um de nós escolheríamos. Quando vamos escolher alguém, a gente olha ele, olha a maneira dele, e às vezes a gente olha a postura dele, às vezes a gente olha como ele é, como ele fala, como ele trata as pessoas, a gente... Davi não tratava com as pessoas. Davi tratava com os animais do seu pai. Davi não vivia na cidade. Davi passava o dia todo nos campos, tratando com as ovelhas. O dia todo. E quando Samuel chega lá e anuncia para Jessé o que ele veio fazer, veio escolher: olha, eu vim aqui porque Deus me mandou aqui para ungir um dos teus filhos como rei de Israel. Logicamente, Jessé pega o filho mais bonitão, o mais fortão, e apresenta, e Samuel olha para ele e fala: só pode ser isso aí, é esse aí mesmo, bonito, musculoso, fortão, Mas Deus falou para ele: não, eu não olho como você olha a aparência, mas eu escolho pelo coração. Então, amado, a gente erra muito, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu as coisas que nós não escolheríamos. Ele escolheu um tal de Pedro lá, que misericórdia, o homem era pescador, um homem rude, um homem, não somente ele, mas mais alguns lá, pessoas que você acha que eles seriam alguém para pregar sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus, sobre o perdão. Não eram, mas tudo o que ele não tinha, nosso Senhor Jesus Cristo transformou e o fez ser. Tudo. Então todas as pessoas que foram chamadas pelo Senhor, nenhuma delas o Senhor errou no chamar, nenhuma delas. Logicamente que teve algumas que foram chamadas pelo Senhor e não permaneceram diante do Senhor, não permaneceram. Assim como Judas Iscariotes, assim também como colegas do apóstolo São Paulo, pessoas que estavam junto com Paulo, e no decorrer da caminhada, eles abandonaram a fé, abandonaram o Senhor. Ninguém é chamado para abandonar o Senhor, e ninguém é chamado erradamente ou erroneamente, ninguém. Todos nós somos chamados pelo Senhor. Eu mesmo não me escolheria, mas o Senhor demonstrou a sua misericórdia para comigo, assim como demonstrou a misericórdia com todas as pessoas que Ele chamou. Todas as pessoas, o Senhor manifestou a sua misericórdia em todas essas pessoas. E o Senhor, amado, Ele nunca escolheu lugares onde havia multidões para Ele estar, porque Ele pensava na multidão. Ele mesmo disse que uma única pessoa era mais valiosa para Deus do que o mundo todo. E se conquistando uma pessoa, e se essa pessoa que fora conquistada pelo Senhor recebeu da parte de Deus um milagre inegável,
um milagre que todas as pessoas o conheciam naquela situação, naquele problema, naquela doença. E se eles receberam da parte do Senhor um grande milagre, e muitas vezes o Senhor conquistou aquele, mas aquele, com aquilo que o Senhor fez nele, conquistou muitas outras pessoas. O Senhor sabe o que Ele faz. Diga para o teu irmão assim: o Senhor te escolheu, Ele sabe o que fez. O Senhor te escolheu, Ele sabe o que fez. Ele sabe o que fez, irmão. O Senhor sabe o que Ele fez. Ele não escolheu você porque você é melhor do que os outros. Não me escolheu porque eu sou melhor do que os outros. Não me escolheu porque eu sou bonzinho. De forma alguma, em absoluto, nada. Ele não viu nada de bom em nós. Porque se existia alguma virtude, a maldade era muito maior. Era muito maior. Mas aprove ao Senhor ter nos chamado. Agora, irmãos, eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, que está aqui no livro de Lucas, capítulo de número 7. Versículo de número 16. Está escrito assim: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Não, só a primeira parte, por favor. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Alguma coisa aconteceu para isso se dar. Alguma coisa aconteceu que levou um povo a louvar ao Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele acaba de abençoar o servo daquele centurião. Não sou digno de te receber na minha casa, o centurião disse para ele. Mas se tu enviares uma única palavra, o meu servo, ele vai ser sarado. E você sabe que foi sarado, que foi curado. Saiu dali, amado, o Senhor Jesus Cristo, Ele estava se conduzindo para um local, um lugar. Não era um lugar extraordinário, não era uma cidade grande, Era uma cidade bem pequena e ainda o é. Ela ainda é bem pequena, essa cidade. Essa cidade, ela tem um nome que quer dizer aconchego, tranquilidade, paz. Como existem muitos locais, muitas cidades, que é um lugar excelente para se viver. Um lugar onde as pessoas todos se conhecem, não é um local muito grande, e às vezes esse local é formado por famílias, e somente famílias que nasceram ali, viveram ali, e cresceram ali, se estendeu ali. Então todo mundo se conhece há muito. E às vezes, irmão, não é porque tem o nome de paz, de tranquilidade, de aconchego, que permanentemente é assim. Tem tragédias que acontecem, não é? Olha, o Senhor Jesus Cristo disse para mim, disse para você: olha que eu deixo a minha paz, tá bom? A minha paz vos dou. Ele não disse isso? Mas você não é sacudido por momentos que parece que aquela paz parece que é roubada, a preocupação invade o teu coração, o medo invade tua alma, o temor invade o teu ser, aquilo começa a te cobrar interiormente, e aí você vai dormir e você não consegue conciliar o sono, porque aquilo lá toma conta dos teus pensamentos. Algo vem, chacoalha a tua vida, você que tenha a paz que o Senhor Jesus Cristo te deu ao seu coração, e a paz que Ele deu, que excede até o entendimento. Mas há momentos, irmão, que mesmo a gente tendo a paz do Senhor, a gente fica tão inseguro com situações,
A gente fica com um temor tão grande de situações. Às vezes a gente encontra cada oposição, às vezes a gente encontra um levante terrível nos nossos familiares, na nossa casa, às vezes um levante terrível de parentes, um levante terrível às vezes de vizinho, nem sabe por quê, de repente o ódio se estende de outras pessoas em sua direção, com ameaças, com inverdades, com calúnias, com difamação, com tantas coisas. E a tua paz, ela é roubada. A tua paz, ela é afastada da tua vida. Essa cidade, irmão, era uma cidade por demais tranquila, muito tranquila. Eu me recordo que um dia, eu e minha esposa, nós fomos procurar um marceneiro lá na cidade de Tocos do Mogi. Se não me falha a memória, é essa mesmo. E nós chegamos lá, nós tínhamos o endereço da casa da pessoa. E quando nós chegamos lá, a filha, uma adolescente, ela estava sentada assim, não, minto, ela estava dentro da casa, mas a gente estranhou que a casa estava tudo aberta, roupa estendida lá no varal, tudo. A gente reparou assim que não era só a casa deles que era assim, as demais casas também, estava um dia de calor, as casas todas abertas, sabe, pessoas andando ali, crianças andando, e chegamos lá, falamos, aqui que mora o frontal, é aqui mesmo. Ele está, não está, ele está na empresa, está trabalhando. E ele falou, vamos entrar, vamos. Convidou a gente para entrar sem conhecer a gente. Né? Convidou a gente para entrar. Então a gente percebeu que aquele local é um local que foi formado por famílias, aquele vilarejo, um lugar que foi formado por famílias, e que todos que moram por ali conhecem um ao outro, e não é de um ano, de 2 anos, mas de muito tempo, né? E que as pessoas vivem numa tranquilidade, não tem medo de ladrão, não tem medo de pessoa, porque não tem lá, não tem lá, não tem isso lá. Então as pessoas vivem numa tranquilidade. Mas será que essa tranquilidade em algum momento não foi perdida? Essa paz, será que não foi perdida em algum momento? Essa paz, será que não foi sobressaltada em algum momento? Ora, quem é que vive e não enfrenta situações adversas? Quem é que vive? Agora, amado, essa cidade que eu estou me referindo, que já vou falar o nome para vocês, ela ficava uns 3 quilômetros do Monte Tabor. Monte Tabor é o Monte da Transfiguração, onde Jesus chamou Pedro, Tiago e João e os levou nesse monte, e o Senhor se transfigurou diante deles. E a glória do Senhor foi tamanha que eles ficaram abobados. Essa cidade era uns 3 quilômetros distante desse monte. Então, era um local que o Senhor conhecia, mas que talvez nunca tivesse dirigido até lá, porque ela não ficava numa estrada principal. A estrada principal tinha que sair para poder se chegar a essa cidade. E é interessante nós notarmos aqui, irmãos, e eu quero que você note isso comigo também. No versículo 11 fala assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, que quer dizer aconchego, tranquilidade, paz. Agora, quem o acompanhava? E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Por que essa distinção? Discípulos e multidão. Qual é a diferença entre um e outro? Qual é a diferença? Amado, a multidão é aquele povo que quer milagres. É aquele povo que tem o interesse voltado em busca de milagres. É errado? Não, não é errado.
Porque se busca, é porque nos é ofertado, nos é mostrado, nos é dado. Foi nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua morte, Ele levou as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então a multidão, ela se preocupa com o milagre. E aí nós temos uma recomendação do Senhor Jesus: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmão, você se lembra dos discípulos do Senhor, quando eles, juntamente com Jesus, e uma multidão que estavam junto, aproximadamente 12.000 pessoas, em que o Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes e alimentou a todos. Sabe o que me intriga, irmão, nisso? Imagine você, 12.000 pessoas, 12.000 pessoas, eram 5 pães e 2 peixes, e o Senhor foi partindo o pão. Imagine você partir pão para 12.000 pessoas. O nosso amigo ali que tira leite da vaquinha, né? Né? Se você ficar muito tempo lá, você fica quase... E se você faz esse movimento constantemente, vai te dar uma tendinite, uma coisa assim. Não é verdade? Vai acontecer isso. Imagine você, irmão, partir pão para 12.000 pessoas, ainda sobrar 7 alcofas cheias. Imagine você, né? Porque o Senhor não deu para os discípulos, multiplica aí. Não, foi entregue nas mãos dele. A Bíblia fala que ele não autorizou nenhum discípulo a partir o pão. Ele autorizou os discípulos a entregarem o pão que por ele foi partido. 12.000 pessoas, né? O Maximiliano lá, barbaridade. Estou com o teu nome aqui na mente e não consigo pronunciar. Acho que não é para mim falar. Murilo, não. Pai do Murilo. Benício, olha aqui, ó. Benício, ó. O Benício. O Benício também tira lá o leite da vaquinha dele lá. Tira, Benício. Não fica com a mão. Então imagine lá, não foi tirar, fazer pouco hoje, um pouco depois. Foi tudo num momento só. Todos comeram, se saciaram, ainda sobrou, né? Agora, irmão, olha uma coisa. No outro dia, esse povo todo foi procurar Jesus. E quando Jesus viu esse povo lhe procurando, o Senhor chamou a atenção deles. Porque eles não estavam querendo na vida deles aquele que multiplicou os pães, que é o pão da vida. Eles estavam querendo que o Senhor Jesus Cristo viesse a lhes dar sustento, né? Sustento. O Senhor Jesus Cristo, estavam procurando o Senhor Jesus Cristo para que o Senhor Jesus lhes alimentasse constantemente. Assistencialismo. Agora veja bem o que eu quero falar para você, irmão. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o provedor. Deus, Ele é o provedor. Quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é porque ele teve a experiência que em meio às suas necessidades, o Senhor se prontificou e o ajudou. Então ele dava um testemunho escrevendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque quando eu precisei nada me faltou. Agora o que ele faz? O Senhor, quando tira o povo de Israel do Egito, no Egito não tinha mercado, no deserto não tinha mercado, não tinha padaria, não tinha absolutamente nada.
E o Senhor, ao levá-los pelo deserto, havia no coração dele a intenção de se revelar àquele povo através dos milagres, do cuidado, do zelo. E o Senhor não permitiu que faltasse absolutamente nada para eles durante 40 anos que andaram no deserto. Mas, quando eles entraram na terra prometida, na terra que manava leite e mel, o Senhor não proveu mais nada não, porque eles tinham condições de trabalhar e a terra era boa e eles poderiam então produzir o sustento para si. Poderiam. Então, quando esse povo vê o Senhor Jesus, o Senhor olha para ele e fala: o que é isso aí, rapaz? Vocês estão me procurando, não é pelo milagre que eu fiz, não. Vocês estão me procurando porque vocês estão vocês querem o pão que perece. É isso que vocês estão querendo de mim. E o Senhor então chamou a atenção deles, que Ele era o pão que desceu do céu. Ele era o pão verdadeiro que Deus Pai havia dado pela fome espiritual do mundo. Mas quando o Senhor falou, Ele falou alguma coisa errada. Todos eles viram o milagre que Ele fez, irmão Ricardo. Todos eles viram a multiplicação, todos eles presenciaram, todos participaram. E eles, por uma palavra que o Senhor Jesus Cristo disse, eles não quiseram aceitá-la. Isso é a multidão. Essa é a multidão. Vamos ver a diferença entre multidão e discípulo. Pedro, a hora que olha o povo se afastando, indo embora, Pedro ficou preocupado. Ô Senhor, peraí, olha aqui. Olha aqui, Senhor, veja bem uma coisa. Todo mundo está te deixando. Todo mundo. E o Senhor disse para ele: você também não quer me deixar? Vocês não querem me deixar? Qual foi a palavra que Pedro disse para o Senhor? Mas se eu te deixar, para quem que a gente vai? Para quem nós iremos? A multidão crê no Senhor, sim, crê, o discípulo também crê. Mas Pedro fala: nós temos crido e conhecido. Temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, crer é uma coisa, ter conhecimento é de intimidade, é de relacionamento. O discípulo, amado irmão, é aquele que quer se identificar com o Senhor, não é o da multidão. Muito embora o da multidão pode ser chamado para ser discípulo, pode vir e desejar ser discípulo. Ele não quer ser apenas do povo, da multidão que segue o Senhor de longe, mas que na hora da necessidade está perto do Senhor, mas quando é para continuar a segui-lo, cada um toma o seu rumo e não segue, não procura se identificar com o Senhor, não procura ter a identificação de Cristo na sua vida. Por quê? Porque o discípulo tem que carregar a sua cruz. Você quer me seguir? Tome cada dia a sua cruz. Não foi isso que ele falou? Então, quando ele está chegando na cidade de Naim, irmãos, está os discípulos. Quem são os discípulos? Os aprendizes. Está a multidão. Quem é a multidão? Aqueles que presenciam o milagre, que participam do milagre, mas que não tomam a posição de entregar-se ao Senhor, quer seguir o Senhor de longe, não quer ser muito íntimo, para que o Senhor não tenha acesso total na vida dele. E é por isso, querido e amado irmão, que ao nos identificar com o Senhor começa a trabalhar a nossa vida, começa a trabalhar a nossa alma, começa a trabalhar o nosso interior, e surge em nós o grande desejo de sermos parecidos com o Senhor. Ora, o Senhor poderia ir para qualquer outra cidade maior e melhor, mas ele vai para Naim.
já com ele vai um grande número de pessoas, né? Oh, mas que maravilha, vamos ver milagre hoje. Irmão, o maior de todos os milagres está à nossa disposição. Quando o Senhor fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas, não é que nós não temos necessidade dela, nós temos necessidade, mas a maior de todas as necessidades, e que ninguém pode fazer por nós, porque multiplicar pão, Ezequiel multiplicou. Ressuscitar mortos, Pedro ressuscitou. Curar paralítico, Paulo fez. Curar pessoas cegas, tanta gente faz. Mas o milagre da salvação só Jesus Cristo é que transmite. Ninguém mais. Ninguém mais, só Ele. É Ele que realiza em nós o maior de todos os milagres. Você lembra de Nicodemos? Ah, eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Não adianta você querer encher a bola do Senhor. O Senhor não está se interessado nisso. Não precisa encher a bola dele. Porque glória ele tem e ele não vai repartir com ninguém. Não é com ninguém. O Senhor, Ele quer que o homem compreenda a grande necessidade que tem de ser salvo. E para ter a salvação, só Cristo pode dar, só Cristo pode transmitir. Quando eles estão indo para a cidade de Naim, a cidade está em alvoroço. Aquilo que era paz, que era aconchego, que era tranquilidade, virou o quê? Um alvoroço. Um alvoroço. Todas as pessoas estavam com um sentimento de piedade, mas não podiam fazer nada. Por quê? Porque uma mulher viúva estava saindo junto com uma multidão, levando o seu filho para ser sepultado. Estão saindo. Poderia ela imaginar que haveria de retornar, engrandecendo e louvando a Deus? Aquela multidão que a acompanhava, porque toda a cidade estava ali junto. Estavam com o coração partido, porque a mulher tinha perdido o marido. Não demorou muito, ela perde o filho único, e ela fica só. Todo mundo acompanhando o féretro, todo mundo acompanhando o caixão, todas aquelas pessoas. Irmão, às vezes o milagre na nossa vida vem quando menos se espera. Eu estava ouvindo hoje o testemunho do Celso Portinhola. Irmão, que testemunho maravilhoso. Que testemunho. A que ponto ele chegou para poder entregar o coração dele ao Senhor. Era isso que o Senhor estava exigindo dele. Que testemunho. Se você não ouviu ainda, procure conhecer. Você vai ver que coisa, como que Deus agiu na vida daquele homem lá e da família dele. Coisa maravilhosa. Da mesma forma que Ele age na nossa vida. Da mesma forma. Às vezes o nosso testemunho não tem o mesmo testemunho dele, por ele ser uma pessoa pública, uma pessoa aí conhecida nacionalmente. O milagre que foi feito na vida dele, da família dele, foi feito e é feito na vida de todos, de muitos dos nossos irmãos, constantemente. Constantemente. Então, quando eles estão saindo, mal sabia eles do grande milagre que estava para acontecer. Do grande milagre. Querido irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção. Louvado seja o Senhor. Presta atenção no que eu quero te dizer. A obra do Senhor não
encerra enquanto o Senhor não nos chamar para a presença dEle. A obra do Senhor na nossa vida não se encerra, não se encerra, não termina enquanto o Senhor não nos chamar para a presença dEle. Enquanto isso, nós vamos ser alvos constantes das experiências com Deus, da intimidade com Deus. Por isso, querido, em nome de Jesus, não perca a intimidade com o Senhor. Não perca a amizade com o Senhor. Não deixe, amado irmão, de buscar os seus conselhos diante do Senhor, mediante os princípios da palavra que foi estabelecida por Ele. Não deixe. Não deixe. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando está chegando na cidade, aquele povo saindo, ora, irmão, que interesse ele teria naquilo lá? Que interesse ele teria em salvar a mulher samaritana? Que os discípulos olharam, ele está conversando com uma mulher lá, está conversando com uma mulher, né? Eles não sabiam, mas o interesse do Senhor não era apenas salvá-la, mas salvar também o povo de Samaria que havia desprezado, que não o recebeu. Assim também lá com o endemoniado gadareno, ninguém sabia o plano, o projeto do Senhor através da vida daquele endemoniado. Como alcançar a família daquele homem, como alcançar a família dos gadarenos, dos habitantes de Gadar, como alcançará? O Senhor sabe agir como ninguém. O Senhor sabe agir como ninguém, irmão. O Senhor sabe agir como ninguém. O Senhor salvou aquele homem, mas o Senhor deixou aquele homem como sua testemunha naquela cidade. E aquele homem foi e testemunhou os 4 cantos daquela cidade o grande milagre que o Senhor lhe havia feito. Agora o Senhor entra na cidade, chega na cidade de Naim, encontra-se com o quê? Com o fértil, com... Rapaz, sendo sepultado, o coração daquele povo estava triste, irmão. E que eu tenho certeza que muitos estavam perguntando assim, mas por que, Deus? Por quê? Por que tão jovem? Coitada da mulher, perdeu o marido, por quê? Sabe aquele monte de porquê que fica na cabeça da gente e a gente não tem resposta? E que se você ficar martelando aquilo, você vai se aborrecendo na fé. Porque quando você não sabe das coisas, não adianta você ficar querendo buscar resposta. Descansa no Senhor, coloca as suas dúvidas e as suas preocupações nas mãos de Deus. Pode ficar tranquilo, que o Senhor, Ele vai falar com você no momento certo. Não no seu momento, mas no momento dEle. No momento que você estará pronto para ouvir o que Ele vai ter que dizer. Porque existem muitos momentos que nós passamos na nossa vida, irmão, muitos momentos que nós não, por causa da situação, nós não estamos com o coração apto para discernir e para receber a palavra do Senhor. Mas conforme os dias vão passando, o Senhor vai nos encaminhando, porque aquele que confia no Senhor não ficará confundido. Não ficará confundido. Amém? Então o Senhor entra lá, naquela cidade, entra lá, encontra, o Senhor não chegou e falou, pode parar isso aí. Ele não falou isso. Ele não disse, pode parar isso aí que eu vou fazer uma grande coisa aqui. Ele não falou nada. Sabe? Eu acho que um dos grandes erros nossos é fazer propaganda de homem. Sabe, irmão? Porque se tem alguém que deve aparecer, não sou eu. Se tem alguém que deve aparecer, não é você. Se tem alguém que deve aparecer, é aquilo que João Batista disse. Necessário é que ele cresça e que eu diminua. Quem eu tenho que apresentar para vocês não é a minha pessoa, porque eu fui escolhido, Deus me escolheu,
mas eu não tenho em absoluto nenhum merecimento na escolha que ele fez. E se alguma coisa o Senhor está me usando para fazer, os créditos não me pertencem, pertencem tão somente àquele que está fazendo, que é o Senhor. Só Ele. Então, os créditos pertencem ao Senhor. E quando o Senhor chega ali, irmão, o Senhor chega ali, Ele não vai se apresentando, eu sou Jesus, todo o poder foi dado nos céus e na terra, para isso aí que nós vamos realizar um grande milagre agora. Assistente, traga 1 litro de azeite aí. Se for perfumado é melhor ainda. Se for da cor amarela, verde, vermelha, azul, cor-de-rosa, é melhor ainda, porque a cor vai realizar o milagre. Não, nada disso. Nada disso. O Senhor chegou, as pessoas perceberam a autoridade do Senhor. Não diz a Bíblia que as pessoas o conheciam. Não diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ele era conhecido daquelas pessoas. Não diz. Apenas as multidões se encontraram. Agora, irmão, já de convir comigo. A Bíblia fala que Jesus não tinha nenhuma beleza para que nós o desejássemos. Ele não era nenhum galã de Hollywood. Sabe? Ele não é aquela pessoa que às vezes você olha assim, nossa, que pessoa bonita. Não era. Ele não tinha nada em si, na aparência dele, que tirasse o foco daquilo que ele era, da glória de Deus que estava na vida dele. Até mesmo, irmão Nazareno, até mesmo umas pessoas chegaram para ele e disseram assim, alguém chegou para ele, bom mestre! Ele falou, mas por que você está me chamando de bom? Por que você está me chamando de bom? Bom só existe um, que é Deus. Está me entendendo? Então, ele tirava o foco todo, sabe? Ele não tinha nada assim que chamava a atenção das pessoas. O que as pessoas se admiravam, sabe o que era, irmão? Nossa, nunca ouvimos ninguém falar igual a esse homem. Sérgio, nós nunca ouvimos ninguém falar igual a esse homem. Então o que chamava a atenção das pessoas não era a beleza dele, não eram os cabelos dele, não era a barba dele, não era a vestimenta dele, não era nada disso. O que chamava a atenção das pessoas era aquilo que ele falava e aquilo que ele fazia. Falava e fazia, falava e fazia, transmitia e operava. Eu creio que muitos que não ouviam ele falar, olhavam para ele, ele não era alguém que se distinguia no meio do povo, ele era normal, comum, um homem comum, homem do povo, homem comum. Quando ele chega ali, irmãos, quando ele chega ali, a Bíblia nos fala que ele não vai assim, se apresentando, mas as pessoas, irmão, percebem nele algo diferente, percebe, tanto que eles param, e na hora que eles param, a Bíblia nos fala aqui que o Senhor, ele se dirige à mãe do menino, ele diz para a mãe do menino, não chores. Depois que ele diz para a mãe do menino, não chores, poxa, perdi meu filho, você vem falar para mim que era para mim não chorar? Mas preste atenção, irmão. Quando a gente vai no local assim, irmã Mila, é tão difícil a gente ter palavras, não? Pastor Fernando, pastora Cássia, pastor Gabriel. É tão difícil, irmão, quando a gente vai num lugar assim, principalmente quando, assim, jamais alguém imagina que uma pessoa tão nova possa falecer. Sempre assim, na lógica, sempre são os mais velhos, que estão no começo da fila, né?
Aparentemente. Mas nem sempre é assim. Então, quando oh Senhor Jesus. Então a gente tem dificuldade para encontrar uma palavra de conforto, de consolo. Tem dificuldade. Mas preste atenção. Nós acabamos de dizer assim que as pessoas testemunharam. Nós nunca ouvimos ninguém falar igual esse homem aí. Não era amigo deles que estavam falando isso. Está me entendendo? Não era discípulos dele que estavam falando isso. Não era ninguém que andava com ele que estava falando isso. Eram inimigos que vieram para prendê-lo e que perceberam que algo diferente saía da boca dele. Então, quando o Senhor Jesus Cristo dirige-se à mulher e diz para ela: não chores, a palavra dele já sai com um conforto grandioso no coração daquela mulher, transmitindo paz para ela. Por isso, irmão, existem momentos que a gente passa na vida, alguns momentos terríveis que a gente passa na vida, e que o Espírito Santo vem e domina o nosso coração, mesmo passando aquela situação difícil. Ainda assim você sente paz no coração, porque o Espírito Santo está dirigindo uma palavra na tua alma. Quando o Senhor Jesus Cristo diz para aquela mulher: mulher, não chores, o Espírito Santo ungiu poderosamente aquela palavra que alcançou o coração daquela mulher, como se algo dissesse assim no coração dela, assim, alguma coisa vai acontecer. E realmente aconteceu. Ele parou, pôs a mão no caixão, o enterro parou, ele pôs a mão no caixão e disse para o menino: menino, vamos sair daí, que é hora. Sabe o que eu vejo na Bíblia Sagrada, irmãos? A Bíblia fala assim que os mortos, aqueles que creem no Senhor, ouvirão a sua voz quando forem chamados. 1 Coríntios, capítulo 15, está escrito que o Senhor Jesus Cristo, depois de concluir todas as coisas, tudo está concluído, o Senhor Jesus Cristo entregará-se ao Pai o reino. Entregar tudo. Quando o arrebatamento acontecer, quando os mortos em Cristo irão ressuscitar aqueles que ouvirão a sua voz para o seu reino. E esses então, no fim de tudo, serão entregues ao Pai. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita esse menino, ele pega esse menino e o entrega à mãe. Não tinha o pai, só a mãe. Quando ele ressuscita Lázaro, Lázaro vem para fora, Lázaro é entregue às suas irmãs. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele ressuscita e entrega para os seus pais, Lázaro e a sua esposa. Então, quando aquela família a quem ele pertencia, a que eles pertenciam, quando tudo findar, quando tudo acabar, e quando a igreja for arrebatada e os mortos serem ressuscitados, serão todos entregues para o Pai, porque são dele, da família dele, pertence a ele. Houve a ressurreição, fizeram meia volta e todos entraram na cidade fazendo o quê? Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Glória a Deus, irmão. E a paz voltou a reinar em Naim. A tranquilidade voltou a reinar em Naim. O aconchego voltou em Naim. E todos puderam ser alcançados pelo milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou na vida desse menino. Amém? Que todos da tua casa e todos aqueles que você conhece possam ser alcançados pelo milagre que o Senhor fez na tua vida. Milagre da tua salvação. Amém?